importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar. É com muita alegria que todos nós, do Centro Espírita Nosso Lar, recebemos a todos. Que Jesus possa nos proporcionar uma boa tarde. Meus irmãos, não se esqueça, reserve um recipiente com água para que possa ser fluidificada ao final. E vamos fazer a leitura de uma mensagem inicial contida no livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. A nossa lição de hoje, ligações familiares. Quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade, para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Aqueles que alimentam o ódio, a aversão, quanto desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de pagarem as labaredas de discórdias que lhes atormentam a vida íntima através de provações atravessáveis em comum. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa com teus melhores pensamentos e não lhes barres os passos no caminho da experiência que se lhe fazem precisas. Não despreze teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenha sido em experiências já transcorridas a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que te panteiam. Em muitas ocasiões, terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, isso acontece frequentemente entre pais e filhos, notas
no íntimo, que tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem, deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer, pouco a pouco, a pretexto de auxiliar aos que te recusam o amor. Vamos para a nossa prece inicial. Convidamos a todos a, nesse instante, envolver os pensamentos na doce figura da nossa Mãe Maria Santíssima, do nosso amado Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesta tarde te suplicamos mais uma tarde de assistência para todos nós. Permita que os nossos anjos de guarda, que os bons espíritos possam nos dar paz, tranquilidade, saúde, e que toda essa energia de amor e de luz envolva a ambiência do nosso lar, dos nossos familiares, principalmente aqueles mais difíceis, aqueles que necessitam do teu amparo. Que essa assistência, Senhor, também possam ser levadas a eles, e a todos aqueles que sofrem possam também ser acolhidos pelos benfeitores espirituais. Te agradecemos, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos para a leitura e o comentário do Evangelho. Boa tarde. Hoje falando sobre o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E vamos refletir sobre o tema, a caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos que Deus outorgou ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão atribuídos caso se arrependam. Como a vós mesmos, quanto às faltas que cometeis contra a lei. Considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles a quem recusais perdão e misericórdia, pois com frequência não conhecem Deus como conheceis, e será menos exigido deles do que de vós. Não julgueis, meus queridos amigos, pois o julgamento que pronunciardes vos será aplicado ainda mais severamente, e necessitareis de indulgência para as transgressões que cometeis, sem cessar contra a lei de Deus. Não sabeis vós mesmos que há muitas ações que serão crimes aos olhos de Deus, de pureza, e o mundo nem sequer considera como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que puderdes lhe agregar. Não é somente isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência direcionada sempre em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude a muitas pessoas que necessitam das esmolas. Mas que palavras de amor, consolação e encorajamento conduzirão ao Senhor? Bom, meus irmãos, esse é um dos temas que para muitos cristãos é um dos mais difíceis, amar o próximo. Mas não esqueçam que amar o próximo é o primeiro mandamento da lei de Deus. E aí a gente reflete. Por exemplo, se nós amarmos somente a quem nos ama, que diferença nós teremos das pessoas que cometem crimes? E todos aqueles que aos olhos da sociedade são pessoas ainda de má conduta. Então, para todos aqueles que já se permitiram
ser tocados pela luz do Evangelho, a partir dos ensinamentos do Cristo, tem que vivenciar essa máxima, né? Que é a máxima do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela deve ser exercida de muitas formas. A mais usual delas é a esmola, mas é a mais simples, é a mais fácil de se exercer. Mas há muito mais do que fazer, além de dar o supérfluo, ou seja, aquilo que nos está sobrando. Daí é preciso ir muito mais além. É preciso mergulhar nos ensinamentos do nosso Mestre. E aí a gente recorda o último instante de nosso Mestre aqui entre os homens, quando foi crucificado entre criminosos. E um deles pede que ele seja lembrado quando partir, porque ali já está um coração arrependido dos seus erros. E o Mestre Jesus, que foi o amor puro, o mais puro de todos os que tiveram nesse orbe terrestre, lhe direcionou palavras doces: ainda hoje estarás comigo. Né? Então, esse é o sentido desse mandamento: amar o próximo como a si mesmo, praticar a caridade. Porque as pessoas que ainda se comprazem com o mal são pessoas inferiores. Muito mais será cobrado daqueles que têm condições de responder. Então, não estender o perdão, né? Não direcionar esse olhar de benevolência para com o próximo, consiste numa falha grave. Porque Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele, ou seja, senão pelos seus ensinamentos. É o amar ao próximo como a si mesmo. E quem é o nosso próximo? Não são só os nossos entes biológicos, mas uma quantidade imensa, infinita de irmãos que estão à nossa volta, também espiando, também passando por provas. E nós estamos nessa mesma caminhada, não só para olhar para o nosso próprio umbigo, não só para enxergar, como se diz no popular, um palmo diante dos nossos olhos, mas enxergar muito mais além e ver nos nossos irmãos pessoas como nós, necessitadas também. Mas para isso é preciso que nós nos desprendamos do orgulho, da vaidade, que são os dois sentimentos que mais nos distanciam de Deus. Entre muitas passagens, Jesus disse: quando derdes de beber, de comer a um necessitado, quando visitar a um enfermo, mas alguém que está no cárcere, ou seja, um criminoso, então é a ele que nós estaremos fazendo esse bem. E consequentemente a nós, porque todo o bem que nós fizermos, ele nos retorna. Somente o amor pode aplacar a multidão de pecados. Somente o amor. E o sentimento que antecede o amor é a caridade. É lógico que nós não teremos essa capacidade de amar como o Mestre nos amou e pacientemente está nos aguardando, está aguardando que nós desenvolvamos todos os sentimentos cristãos, a fraternidade, a benevolência, a paciência, o perdão, a mansidão, a indulgência, todos esses sentimentos. Pacientemente Ele está aguardando de cada um de nós, que fomos criados da mesma maneira, simples e ignorantes, mas que estamos numa caminhada evolutiva. Alguns irmãos pararam em algumas estações, vamos assim dizer,
como um estudante fica estagnado em uma série, às vezes, algumas vezes, né? Ou que de repente é promovido, mas sem o devido conhecimento. Conhecimento esse, na condição de cristão, são os valores morais. Porque nós fomos criados para evoluir do ponto de vista do conhecimento, das ciências, né? Que esse conhecimento nos proporcione bens materiais, digamos assim, o conforto, mas que deva ser partilhado com os nossos irmãos. E muito mais além disso, que fomos criados para evoluir principalmente no aspecto moral, em todos os aspectos, mas o aspecto moral é o principal. Muitos de nossos irmãos que estavam em outros orbes, né, que estavam lá estacionários na moral, né, vieram povoar mundos primitivos, como a Terra um dia foi um mundo primitivo, para que pudesse se depurar dessa condição inferior, para que pudesse evoluir, mas através do auxílio ao próximo. Esses sentimentos, a caridade que antecede o amor, tudo que nós viermos a partilhar tende a se multiplicar, né? O amor, eu costumo observar, que é o único sentimento, né, que ao ser doado, ele só se multiplica. Temos exemplos disso, né? Entre nós, o amor mais próximo ao de Cristo é o amor de mãe, que pode estender esse amor aos seus filhos biológicos, mas também no ambiente de trabalho, nas relações familiares e de vizinhança, que são capazes de fazer isso. Não podemos esquecer muitos abnegados espíritos também masculinos, vamos dizer assim, que vieram, que foram, que são capazes de distribuir o amor através de muitas formas, da caridade, do perdão, do ouvido, do ombro amigo, da assistência necessária àqueles que ainda padecem muito, àqueles que ainda não entendem as dores físicas e não aceitam, para aqueles que estão envolvidos pelos problemas psicológicos que são inerentes a essa estagnação, a fuga da realidade, ou ainda não despertaram como cristãos. Então que possamos gradativamente desenvolver os sentimentos de um cristão verdadeiro, que todos aqueles que já se permitiram à luz do Evangelho, em qualquer que seja a religião, mas que já ouviram falar sobre as chagas da humanidade, mas que ouviram falar em quais são as virtudes do cristão, então que se possam permitir a prática, porque esse sentimento de caridade e de amor relativo que a gente estende somente àqueles que são capazes de retribuir, ainda não são a caridade, o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro é capaz de doar sem esperar receber um gesto de gratidão que muitas vezes as pessoas cobram, mas muitas vezes esses gestos considerados ingratos é uma forma do Criador testar a cada um de nós. Porque a retribuição, ela vem de Deus. E olha que todos nós temos uma vida, uma jornada para cumprir. Alguns podem até refletir, mas é muito fácil, você está em sã consciência, você está ser perfeito do ponto de vista biológico, e dizer tudo isso, ter um trabalho, ter uma fonte de renda. Mas vamos observar quantos irmãos nossos, em suas enfermidades, né? Como alguns que não têm os membros superiores nem inferiores, ou seja,
que não tem braços nem pernas. Imagine que todas as suas necessidades fisiológicas são conduzidas por outro irmão, mas estão aí, dando palestras, levando uma palavra de incentivo. Que o Mestre Jesus, através das obras, da literatura espírita e da própria Bíblia, tem demonstrado que mesmo que nós estivermos imobilizados segundo o corpo, mas se nós nos permitirmos ter uma mente sadia, ainda poderemos fazer essa caridade. Mesmo que não pudermos falar, mesmo que não pudermos enxergar, mas se os olhos espirituais estiverem abertos, se nós nos permitirmos que o nosso coração seja sereno, nós podemos fazer a caridade em pensamento. Porque a caridade se manifesta de muitas formas. E pensamento é ação. Pode ser energia sublime. Então, significa dizer que todos nós estamos aptos a fazer a caridade, sem esperar a retribuição, sem esperar um gesto de gratidão de quem quer que seja. Que devemos estender o nosso perdão, como Jesus disse, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Enfim, tantas vezes quantas forem necessárias. Inclusive para esses nossos irmãos que ainda se comprazem com o mal. Lembrando que se hoje nós não nos permitimos certas práticas, já é sinal de uma evolução como o crime. Mas ainda devemos e podemos fazer muito mais. Quem sabe do nosso passado? O que nós fizemos? A quem nós fizemos o mal? Então, que demos graças a Deus por perceber as coisas erradas e não mais nos comprazer com essas muitas coisas erradas. Já foi um passo, mas precisamos dar outros passos. E um deles é contribuir para que os nossos irmãos em caminhada sintam que também podem se transformar para melhor. É preciso que nós nos permitamos em nós, a cada dia, nascer um novo homem, uma nova mulher, um novo ser. Porque nascer de novo é possível através da reencarnação, mas também é possível numa mesma encarnação a cada dia, nos desprendendo dos valores velhos, dos vícios que não nos levam a nada e nos permitindo essa transformação à luz do Evangelho, ou seja, à luz da vivência do nosso Mestre. Então, essa é a mensagem de hoje. Então vamos agora ao nosso momento de prece, que possamos elevar o nosso pensamento ao alto, em sinal de gratidão a nosso Deus, Pai Criador, que nos enviou o nosso Divino Mestre, nosso irmão, nosso exemplo maior. Te pedir, Divino Mestre Jesus, sê conosco todos os dias, nos permita caminhar a cada dia com mais firmeza, acreditando nesses muitos propósitos que Tu tens para cada um de nós, que possamos carregar as nossas cruzes, que possamos superar as dificuldades, transformando cada obstáculo num degrau para que nós possamos subir e assim evoluir, que nós tenhamos a capacidade de conduzir conosco os nossos irmãos, estendendo sempre um olhar de benevolência, estendendo a mão, o abraço, o ombro amigo, a palavra de força e fé. Abençoa nossos lares, ilumina nossos caminhos, proteger a nossa vizinhança, o nosso país e o mundo. Que todas as pessoas em todas as religiões possam rezar, possam fazer preces, orações por um mundo melhor, que possamos abraçar-nos uns aos outros com o melhor dos nossos sentimentos. Muito obrigado, Mestre, e mais uma vez ser conosco, e que seja feita a Tua vontade,
Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, tenham um ótimo final de tarde. E agora, na sequência, é o passe. Fiquem com Deus e até a próxima. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor.
que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus, fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo